O grande conflito entre Cristo e Satanás não terminou na cruz, mas continua a acontecer na vida de homens e mulheres aqui na Terra. Após a ascensão de Jesus, a luta inicial foi entre o paganismo dominante do Império Romano e a nova religião do cristianismo. Houve uma tentativa concertada de tentar eliminar o cristianismo à força, com os cristãos sendo obrigados a fugir de suas casas, jovens e idosos, ricos e pobres, livres e escravizados, educados e não educados. Todos foram perseguidos da mesma maneira. A perseguição começou sob Nero, que se tornou imperador, com apenas 16 anos de idade. Era um homem cruel que teve sua própria mãe, Agripina, morta, assim como Cláudia, sua esposa, que era conhecida por sua devassidão sexual. Nero não viveu muito, morrendo em 1868, aos 30 anos, por um ato trágico de suicídio. Mas antes disso, ele perseguiu muitos cristãos. Após o grande incêndio de Roma, em 64 d.C., algumas pessoas acusaram Nero de iniciar o fogo. Mas para remover a suspeita de si mesmo acusando os cristãos, eles foram submetidos a muita perseguição, crucificações, sendo jogados para os animais selvagens e sendo queimados vivos, o que não foi motivado por um senso de justiça, mas por crueldade pessoal. Foi durante o tempo de Nero que muitos historiadores acreditam que tanto Pedro quanto Paulo foram mortos brutalmente aqui em Roma. Começaram então séculos de perseguição contínua. Cristãos mortos para o prazer dos espectadores religiosos. Estádios esportivos no Coliseu atrás de mim eram comuns em todo o Império e onde ocorriam os jogos de gladiadores. Lá os cristãos eram mortos para o prazer dos espectadores. Atualmente, muitos dizem que os cristãos não morreram assim, ou foram mortos apenas porque eram pobres ou escravizados. Porém, é uma reescrita da história. As catacumbas permitiam um enterro cristão para os mortos, pois eram negados os seus direitos como cidadãos romanos. Hoje, se estendem por quilômetros abaixo de Roma, era um lugar onde os cristãos enterravam os seus mortos e também onde podiam se refugiar. A igreja cristã foi muito perseguida, mas se tornou mais resiliente diante de mais perseguições. Foi Tertuliano quem disse aquelas famosas palavras: "O sangue dos cristãos é semente para o evangelho". Quanto mais eram mortos, mais se multiplicavam e cresciam. Percebendo que a igreja cristã não poderia ser eliminada pela força, as táticas do inimigo mudaram. Se não pode vencê-los, junte-se a eles. Roma transitou de pagã para papal. Templos pagãos foram convertidos ao cristianismo, como o Panteão aqui atrás de mim. Construído em 125 d.C. pelo imperador Adriano, foi convertido em uma igreja católica. No ano 609 d.C., ídolos dedicados a vários deuses foram dados. Nomes cristãos como São Pedro e o paganismo entrou pela porta da frente, mas... Por outro lado, a perseguição das massas foi interrompida. Havia, no entanto, uma pequena e fiel minoria que se recusou a aceitar essa aberração comprometida e diluída da fé cristã. Hoje, a igreja cristã em muitas partes do mundo não sofre a perseguição daquele tempo. Paulo escreve em 2 Timóteo 3:12 que todos os que vivem piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Talvez hoje nos acostumemos demais a viver nossa fé de forma mais privada. Um caminho que não nos causa qualquer oposição ou problema. Em muitos países, o cristianismo é predominante ou pelo menos aceito como parte da sociedade. Mas há pouca piedade sendo demonstrada verdadeiramente. E a igreja cristã realmente não sofre nenhuma perseguição. Que possamos ser fiéis em viver as nossas vidas não de uma forma desagradável, que nos traga perseguição desnecessária, mas viver a nossa vida com res e paciência. E se ou quando a perseguição chegar, que possamos suportá-la fielmente, sabendo que Cristo sofreu muito mais por nós.